E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez vamos comentar sobre as rodadas da PL e da Championship, além das semifinais da FA Cup. Hoje estou aqui com o Bernardo. Opa, galera, eu sou o Bernardo, administrador da Blackpool Brasil, e muito obrigado pelo convite, Gabriel. Estou aqui também com o Marco. Opa, e aí, Gabriel? Eu sou ADM da @nofc.bra, página do Instagram Newcastle, e estamos aqui para comentar o que aconteceu nesse futebol inglês nessa semana. Muito bem. Para começar com chave de ouro, vou deixar para o Marco dar aquela resumida. Nós tivemos as semifinais da FA Cup. No fim de semana, eu vou deixar para ele resumir os dois jogos, como é que foram. Então, rapaziada, o que a gente pode falar da FA Cup? O que eu realmente gostaria de falar é que tivemos duas surpresas. Muitos estavam imaginando o clássico de Manchester, né? A gente teve Arsenal e Manchester City, em que o Arsenal jogou acuado, jogou com uma linha de 5 atrás e chegou a vencer o City de 2-0, um placar que surpreendeu a muitos. O Aubameyang marcou 2 gols. Realmente o City não fazer gol com a defesa do Arsenal, com Mustafi e Davi Luiz, é algo inacreditável mesmo. O Aubameyang está vendo uma fase ótima e sendo um jogador muito decisivo no Arsenal ultimamente. Final, acho que é muito importante para o Arsenal esse título por estar muito distante de qualquer competição europeia. Então, acho que ganhar a FA Cup seria muito importante para os Gunners. No outro jogo, que foi ontem no domingo, a gente teve outra surpresa, né? Manchester United e Chelsea. O Chelsea chegou a vencer o United com 3-1. Ambos times chegaram com duas linhas de 5, né? E o United, que vinha numa fase ótima da PL, era um dos melhores times nessa volta de pandemia. Tomar 3 gols foi realmente surpreendente. Quem marcou os gols foi o Giroud, abriu o placar, depois o Mason Mount fez um de fora da área. O Maguire chegou a fazer contra também, e o Bruno Fernandes de pênalti chegou a diminuir, mas infelizmente não chegou a mudar nada. Grande surpresa a todos, essas duas eliminações dos dois de Manchester. Passo para tu, Gabriel. Muito bem. Vale ressaltar que no jogo do Manchester United, que perdeu para o Chelsea, foi o jogador mais criticado do United foi o De Gea, que tomou um frango foi um chute, o gol do Mason Mount foi um chute de fora da área. Não foi muito forte, foi mais ou menos no meio do gol, e a bola acabou batendo no De Gea, entrando, ele que não vem numa boa fase faz muito tempo. Sim, o De Gea acabou falhando no eu senti um pouco de falha no gol que ele sofreu do Giroud também, né. Então, sim, o De Gea foi muito criticado, a bola do Mason Mount foi, tipo, também no canto, era bola defensável. Eu senti até que os 3 gols, chegaram a ser defensáveis. O De Gea chega a fazer jogos muito bons e aí também chega a fazer jogos muito ruins, como foi esse do Chelsea, acabou falhando muito e custou muito o resultado. Muito bem, pessoal. Agora eu vou dar aquela comentada na Championship para vocês. Nós tivemos na terça-feira, dia 14, o início da rodada 44, com o West Bromwich empatando em casa com o Fulham 0-0. Tivemos também um resultado praticamente inacreditável, com o Wigan 8-0 no Hull City, 7 gols apenas no primeiro tempo. O destaque da partida foi o Kieran Dowell, meio-campista que pertence ao Everton, meteu 3 gols. O City vem numa fase péssima, tomar 8 do Wigan é algo preocupante. Continuando na terça, nós tivemos o Middlesbrough vencendo fora de casa o Reading por 2-1. Nós tivemos o Cardiff vencendo o adversário direto em vaga dos playoffs, o Derby, por 2-1. O Millwall conseguindo uma boa vitória em cima do Blackburn por 1-0. O Luton conseguindo empatar no fim do jogo contra o QPR por 1-1. E fechando a terça-feira, Sheffield Wednesday 0, Huddersfield também 0. Dia 15, quarta-feira, nós tivemos o Brentford conseguindo uma vitória suada em cima do Preston por 1-0. O Bristol City empatando em casa com o Stoke em 1-1. O Birmingham conseguindo um empate importante contra o Charlton por 1-1 para se safar praticamente do rebaixamento.
E fechando a quarta-feira, Nottingham Forest, que vem em uma fase não muito boa, empatou em casa com o Swansea em 2-2. E na quinta-feira, dia 16, nós tivemos o Leeds vencendo em casa o Barnsley por 1-0. Foi um jogo bem complicado para o Leeds. O Barnsley veio fechadinho, mas conseguiram vencer 1-0 e isso que importa. Na sexta-feira, no dia 17, já tivemos a abertura da rodada 45, penúltima rodada, com o Huddersfield vencendo em casa o West Bromwich. E com essa vitória do Huddersfield em cima do West Bromwich por 2-1, o Leeds garantiu sua vaga direta para a Premier League. No dia 18, sábado, nós tivemos o Charlton empatando em casa com o Wigan em 2-2, o Stoke vencendo o Brentford em casa por 1-0, e se o Brentford vencesse, já como o West Bromwich perdeu na sexta-feira, o Brentford iria para a segunda colocação, dependendo apenas de si na última rodada para vencer e subir direto para a Premier League, mas tropeçou fora de casa e continua na terceira colocação. O Blackburn venceu o Reading por 4-3, um jogo muito eletrizante. O Fulham conseguiu vencer o Sheffield Wednesday em casa por 5-3, um jogo cheio de gols, com 2 do Mitrovic, que agora assumiu a artilharia de novo. Nós tivemos um resultado muito surpreendente, com o Luton vencendo fora de casa o Hull City, com gol aos 89 minutos. E com isso, o Hull foi para a lanterna da competição, praticamente rebaixado para League One. O Preston conseguiu uma boa vitória em cima do Birmingham por 2-0. O Cardiff conseguiu vencer o Middlesbrough por 3-1 fora de casa. No Clássico de Londres, nós tivemos o QPR vencendo o Millwall por 4-3, que isso deixou o Millwall sem chance de chegar nos playoffs. E, fechando o sábado, nós tivemos o Swansea vencendo em casa o Bristol City por 1-0. No domingo, tivemos o Leeds vencendo o Derby por 3-1. Leeds agora campeão da Championship com essa vitória. O time do Marcelo Bielsa, muito bem treinado, voltando à PL depois de 16 anos. Muita história com esse título para o Leeds United, que há muitos anos havia carimbado a trave várias vezes e agora finalmente vai voltar para a Premier League. Fechando também o domingo, nós tivemos o Barnsley conseguindo uma ótima vitória em cima do Nottingham Forest por 1-0. O gol aos 93 minutos, feito pelo Schmidt. E o Nottingham, que não vem em uma fase muito boa. Já o Barnsley vai para a última rodada ainda com chance de escapar do rebaixamento. Com isso, finalizamos a rodada 45. Olhando para a tabela, nós temos o Leeds United, já campeão, 90 pontos, seguido pelo West Bromwich, com 82, que mesmo tropeçando na rodada, ainda continua na segunda colocação, seguido pelo Brentford, terceira colocação, com 81 pontos. Fulham vem em quarto com 80 também. Em quinto temos Nottingham Forest com 70 pontos, seguido pelo Cardiff com também 70, fechando assim a zona dos playoffs. Em sétimo temos o Swansea com 67, em oitavo temos o Preston 65, nono Millwall com a mesma pontuação, seguido pelo Blackburn com 63, Bristol City 62 e em 12º, fechando a parte de cima da tabela, Derby County com 61 pontos. Em 13º temos o Wigan com 58 pontos, em 14º QPR com 57 pontos, seguido pelo Reading com 56 e em 16º Sheffield Wednesday com 56. Em 17º temos o Stoke, seguido pelo Huddersfield com 51. Em 19º temos o Middlesbrough com 50 pontos, seguido pelo Birmingham com a mesma pontuação. E em 21º, o primeiro time fora do Z3, temos o Charlton com 48 pontos. Abrindo o Z3 temos o Luton, 22ª colocação com 48 pontos, seguido pelo Barnsley com 46. E o lanterna da competição agora é o Hull City, que após a derrota por 8-0 contra o Wigan, agora tem a pior defesa do campeonato, passou a defesa do Luton, que tinha sofrido 80 gols, agora o Hull tem 84 gols sofridos no campeonato. Agora, eu deixo para o Bernardo falar mais sobre a PL para vocês. Vai lá, Bernardo. Muito bem, Gabriel. Vamos olhar a PL aqui desde a rodada 36. No dia 14, tivemos a abertura da rodada 36 com o Chelsea vencendo no Stamford Bridge o Norwich por 1-0. O Newcastle, no dia 15, no dia seguinte, quarta-feira, perdeu em casa para o Tottenham por 3-1 com direito a uma partida sensacional do Harry Kane. No mesmo dia 15, o Burnley recebeu o Wolves e o empate foi de 1-1. Também no dia 15,
tivemos o City vencendo o Bournemouth por 2-1 e a impressionante vitória do Arsenal sobre o Liverpool por 2-1. No dia 16, tivemos o Everton empatando com o Aston Villa por 1-1, o Leicester vencendo o Sheffield United por 2-0, o Southampton empatando o clássico com o Brighton por 1-1 e o Crystal Palace perdendo para o United, que foi ajudado pelo VAR, por 2-0. Na rodada, fechando a rodada 36, tivemos na sexta-feira, dia 17, o West Ham vencendo o Watford por 3-1. Na abertura da rodada 37, o Norwich perdeu em casa com 2 a menos para o Burnley por 2-0. O Bournemouth perdeu o clássico por Southampton por 2-0. O Tottenham venceu o Leicester por 3-0. E hoje tivemos 3 partidas, com o Sheffield 0, o Everton 1, Brighton empatando 0-0 com o Newcastle e o Wolves vencendo o Crystal Palace por 2-0. No fechamento da rodada temos o City visitando o Watford, o Liverpool recebendo o Chelsea no jogo da taça, o Aston Villa recebendo o Arsenal, o Manchester United recebendo o West Ham. Agora na classificação. Em primeiro temos o Liverpool com 93 pontos após 36 rodadas disputadas por ele. Também com 36 jogos temos na segunda colocação o City com 75 pontos, um abismo de 18 pontos City para o Liverpool. Depois temos na terceira colocação o Chelsea com 63, na quarta Leicester com 62, United também com 62 na quinta. Na sexta colocação, que estaria na Liga Europa por enquanto, o Wolves com 59 pontos. O Tottenham está fora da zona por enquanto de Liga Europa com 58 pontos em sétimo colocado. O Sheffield está em oitavo com 54, mesma pontuação do Burnley em nono colocado. Em décimo temos o Arsenal com 53. Em décimo primeiro e décimo segundo com mesma pontuação de 49 pontos temos Everton e Southampton respectivamente. Em décimo terceiro temos o Newcastle com 44 pontos. Em décimo quarto colocado temos o Crystal Palace com 42 pontos. Em décimo quinto o Brighton com 38. Em décimo sexto temos o West Ham com 37. Em décimo sétimo temos o Watford com 34 pontos. O Aston Villa e os três da zona têm o Aston Villa com 31 pontos em 18º, Bournemouth também com 31 pontos em 19º e o Norwich já rebaixado com 21 pontos na última colocação. É isso, Gabriel, esses são os destaques da rodada e é nóis. Muito bem. Agora, dando uma olhada mais a fundo um pouco nas tabelas, nós temos na PL, para mim, a surpresa do campeonato foi mesmo o Sheffield United, recém-promovido, assim como o Burnley, chegou até a nona colocação, o time treinado pelo Sean Dyche, foi muito bem na tabela, chegou até a brigar por Liga Europa nesse finalzinho do campeonato, mas já não consegue chegar. Marco, qual é o seu destaque? E fala um pouco também do Newcastle, seu clube, como é que ele foi na PL? Olha, então, falando mais sobre destaque da Premier League, eu queria acrescentar não só o Sheffield, mas eu queria acrescentar mais o Leicester, sendo que sim, que esse fim de temporada do Leicester está sendo terrível, mas foi uma surpresa, ninguém esperava ele fazendo uma temporada como foi. A gente esperava um time que ia brigar para qualificação da Europa League, mas ninguém esperava o Leicester dentro dos 4 da Champions. Mesmo sendo muito provável de perder a vaga na Champions já. Mas enfim, Sheffield também foi uma surpresa, fez um campeonato espetacular, mas parece estar já muito longe da Europa League. E Burnley também, como você disse, foi muito bem. Achei, na minha visão, o Brighton surpreendeu, porque muitos na Inglaterra já estavam falando que o Brighton já era um time rebaixado e o Brighton fez ótimos jogos. Sim, que ainda não... se não me engano, eles já conseguiram evitar o rebaixamento, né? Ou não sei.
mas eles conquistaram um ponto importantíssimo com o Newcastle. Então, eles conseguiram se safar do rebaixamento. Então, fez uma temporada muito boa. Eu gosto muito do técnico do Brighton, aceitaria muito no Newcastle, o Graham Potter. E agora falando um pouco mais do Newcastle, cara. Newcastle essa temporada foi altos e baixos. Newcastle voltou da parada, da quarentena, muito bem. Newcastle chegou, o Steve Bruce parou de usar 5 atrás, começou a botar o time para jogar mais para cima. A gente meteu 3-0 no Sheffield, depois 4-1 no Bournemouth, sabe? Fez um jogo bom contra o City, mas depois da eliminação da FA Cup, cara, foi só desgosto. O Newcastle realmente era o único objetivo, basicamente, do Newcastle, era surpreender na FA Cup, porque após a vitória contra o Bournemouth, o Newcastle tinha 0 chance de rebaixamento. E os jogadores realmente deram uma desanimada e ficaram sem vontade de jogar. Eu sinto que é isso, vendo os jogos atuais da equipe. O Steve Bruce voltou a usar 5 atrás. Fizemos jogos muito ruins, por exemplo, contra o Manchester City, que a gente sofreu 5-0, contra o Watford. Contra o Tottenham foi um jogo péssimo. Eu não cheguei a ver o jogo contra o Brighton, mas imagino que foi ruim também. E o Newcastle tá com muitos jogadores desgastados. Então, o que eu avaliaria do Newcastle essa temporada foi um time muito sólido defensivamente. E foi exatamente o que eu não vi depois dessa quarentena, mas falando na temporada no geral, o Newcastle foi um time muito bom defensivamente, até a parada. Quando o Steve Bruce começou a usar uma linha de 4, o time se perdeu muito defensivamente. Mas quando ele usou a linha de 4, o time começou a ser muito bom ofensivamente. E o Newcastle conta com o destaque principal do Alan Saint-Maximin, que é fantástico. Eu diria que ele é um dos melhores pontas da Premier League nessa temporada. Na minha opinião, ele é bem melhor que o Grealish. Muitos vão discordar, mas na minha opinião, ele é melhor que o Grealish. E o Newcastle acho que fez uma boa temporada. Muitos davam o Newcastle também como um dos grandes candidatos a ser rebaixado, porque o clube realmente está uma zona com esse negócio de nova aquisição. O dono atual é muito corrupto, rouba muito o clube, além de querer expandir, só usa o clube como uma expansão da sua marca. E o que atrapalha muito o clube não se envolveu muito com o Mike Ashley no comando. E muitos diziam, pelo clube também está muito bagunçado com essa gestão atual, muitos diziam que o Newcastle ia cair. Além com o Rafa Benítez ter ido embora, o começo de temporada do Newcastle foi muito ruim, chegamos a perder de 3-0 do Norwich, 2-0 do Villa, e aí demos uma vitória contra o Tottenham de 1-0 no estádio deles, que deu uma motivada. Fora esse começo ruim, a gente conseguiu se acertar. A gente se acertou, conseguimos ganhar uns pontos, fizemos bons jogos contra times grandes. Só que acho que poderia ter sido uma temporada melhor, que o elenco do Newcastle é muito bom, na minha opinião. Acho que a gente só precisa buscar um lateral direito melhor e se preocupar mais com as lesões, em minha opinião. Muito bem. Eu mesmo pensei que o Newcastle seria rebaixado essa temporada. Começou muito mal, como você disse. Trouxe o Steve Bruce para ser treinador, um treinador que era muito conhecido. Começou mal, mas conseguiu ajustar a defesa depois de um tempo e se tornou um dos times que conseguiu abater nos gigantes. E isso que ajudou muito o time. Olhando agora para a Championship, na quarta-feira, dia 22, nós teremos a última rodada. Muita coisa ainda em jogo. Olhando para a tabela, temos 3 times que podem brigar pelo acesso direto ainda: West Bromwich, Brentford e Fulham. West Bromwich recebe o QPR na última rodada. O QPR já não briga por nada mais no campeonato. O Brentford recebe o Barnsley, que briga para não cair ainda. E o Fulham visita o Wigan, que também precisa de uma vitória para não ser rebaixado para a League One. Então,
O único jogo fácil, entre aspas, é o do West Bromwich, que é contra o QPR em casa, que não vem uma boa fase e não briga mais por nada no campeonato. Olhando pela vaga nos playoffs, nós temos 3 times ainda brigando por 2 vagas. Temos o Nottingham Forest com 70 pontos, Cardiff também 70 pontos e o Swansea com 67. O Swansea engatou uma boa sequência nesse final do campeonato, principalmente com a chegada do Ryan Brewster, o atacante do Liverpool, que foi muito bem, marcou vários gols importantes e está a apenas 3 pontos do Cardiff. O saldo de gol é apenas menos 1 do que o Cardiff. O Nottingham Forest tem essa vantagem que tem 11 de saldo de gol, enquanto o Cardiff tem 7 e o Swansea 6. Então, para o Nottingham Forest não permanecer nos playoffs, seria um desastre, porque precisariam perder de uns 4-0 e o Swansea ainda vencer por 2-0, digamos assim. Olhando agora lá na parte de baixo da tabela, nós temos vários times ainda brigando para não cair. O Middlesbrough tem 50 pontos, seguido pelo Birmingham com a mesma pontuação. Ambos brigam para não cair. Nós temos o Charlton na 21ª, seguido pelo Luton, 48, e o Barnsley, 46. O Barnsley tem um jogo dificílimo, como já foi dito, contra o Brentford fora de casa. O Birmingham recebe o Derby, que também não briga mais por nada. O Hull City pega o Cardiff, que precisa vencer para permanecer na zona dos playoffs, então é um jogo muito complicado. O Luton recebe o Blackburn Rovers, que é um jogo mais tranquilo, dá para tentar ganhar, tentar permanecer na Championship, que seria um feito muito grande para o Luton, que engatou uma sequência boa também nesse fim com a chegada do Nathan Jones. Então, temos tudo em aberto. Bernardo, para você, quais foram os seus destaques positivos e negativos desta Championship? Bom, Gabriel, como destaque, o maior destaque positivo, eu vou destacar o Leeds, que batia muito na trave nas últimas temporadas. E nessa temporada conseguiu ter consistência e subir direto sem precisar de ajuda de playoff, que nunca foi muito direto com ele. Meu outro destaque positivo vai para o Cardiff, pós-quarentena, que veio voando. Perdeu alguns jogos em casa? Sim. Porém, fora eles são avassaladores. Venceram o Preston, venceram o Bristol City num clássico. Esse time pode ter muita chance de entrar nos playoffs. E na última rodada pega o desesperado Hull para tentar escapar do rebaixamento. Que é o meu destaque negativo, o Hull. Que todos esperavam uma ótima temporada, mas após a saída do Gerald Bowen para o West Ham, o time não se encontrou. O time ficou uma zona e acaba pelo rebaixamento ser o melhor destino final, mas seria interessante na temporada que vem ver um Sunderland Hull na Série C. Seria muito interessante. Esses são meus destaques positivos e negativos da Championship. Muito bem. Depois que o Jared Bowen saiu, ele era o principal artilheiro da equipe, marcou 16 gols na temporada. O outro artilheiro da equipe também saiu, o Kamil Grosicki, ele foi pro West Bromwich, ele tinha marcado 7 gols, também saiu. Então, foi muito complicado evitar esse rebaixamento, que é praticamente inevitável. O time precisa torcer pro Luton não vencer, sendo que visita o Cardiff lá no País de Gales, vai ser difícil essa situação pro Hull City. Agora, falar um pouco sobre as transferências. Antes eu estava falando sobre todas as transferências, da primeira até a quarta divisão. Agora eu vou falar da primeira e da segunda divisão apenas, porque são muitas transferências. E quem quiser acompanhar todas elas, o Instagram do podcast está aqui embaixo. Lá eu posto todas as transferências que aconteceram da primeira até a quarta divisão. Agora, para começar as transferências, nós tivemos a ida do atacante Zach Emerson do Oldham para o Brighton. Ele, que tem apenas 15 anos, foi o segundo jogador mais jovem a estrear numa liga da EFL. Jogou apenas 3 jogos essa temporada, mas com 15 anos, 3 jogos já é muito. E vai jogar pelo Brighton Sub-18 na próxima temporada. O Coventry City, que subiu para a Championship, anunciou a volta do meio-campista Callum O'Hare. Ele, que pertencia ao Aston Villa e temporada passada estava emprestado ao clube. Agora, ele chega em definitivo e assina por 3 temporadas. Temporada passada, ele marcou 4 gols e deu 7 assistências em 40 jogos pelos Sky Blues. A outra contratação do Coventry foi o ponta Marcel Hilsner, que chegou por um valor não revelado do Paderborn.
e assinou por 3 anos. Ele que essa temporada não jogou pelo Paderborn, passou toda ela emprestado ao Halle Escher, da terceira divisão alemã. Ele marcou 5 gols e deu 3 assistências em 26 jogos pelo time da terceira divisão alemã. Agora vai jogar Championship pelos Sky Blues. O Stuttgart contratou o zagueiro Konstantinos Mavropanos por empréstimo. Ele, que pertence ao Arsenal, vai passar mais uma temporada emprestado na Alemanha. Temporada passada ele já atuou na Alemanha também emprestado, atuou pelo Nuremberg, que brigou para não cair para a terceira divisão temporada passada, e agora vai jogar pelo Stuttgart. O Sheffield United anunciou a contratação do goleiro Wes Foderingham. Ele estava no Rangers e chegou de graça do Sheffield United, o seu contrato tinha acabado com o time escocês, e assinou por 3 anos. Ele chega para brigar por vaga, e principalmente porque próxima temporada é bem possível que o Dean Henderson permaneça no Manchester United. O Huddersfield anunciou a demissão do treinador Danny Cowley, contratado em setembro. Ele chegou do Lincoln, onde fez um ótimo trabalho, levou o time até a League One, mas no Huddersfield já foi demitido. O Watford anunciou a demissão do treinador Nigel Pearson, 56 anos, sendo que faltava apenas 2 rodadas para terminar a PL. Ele chegou em dezembro no clube com a missão de salvar o time do rebaixamento. O time estava muito mal. Ele chegou a meter um 3-0 no Liverpool, mas a má fase chegou e o time optou por demitir o treinador. O Borussia Dortmund anunciou a contratação do meio-campista Jude Bellingham, que muitas pessoas já haviam especulado essa transferência, e agora ela se concretizou. O valor pago ao Birmingham, time que tinha os direitos do jovem jogador, foi cerca de 20 milhões de libras. O Yeonbuk Hyundai Motors contratou o ponta Modou Barrow. Ele era do Reading, pertencia ao Reading, mas essa temporada passou toda ela emprestado ao Denizlispor, da Turquia, e agora ele assinou com o time da Coreia do Sul em definitivo. E para finalizar as transferências, nós tivemos o Norwich City contratando o meio-campista Jakob Lund Sørensen. Ele chega do Esbjerg, da Dinamarca, e assina por 3 anos. Ele, que joga pela seleção dinamarquesa sub-21, é um meio-campista muito promissor, não faz muitos gols, fez apenas 8 gols em 117 jogos, mas é um jogador mais defensivo. Bernardo, o que você dizer sobre essa ida do Jude Bellingham ao Borussia Dortmund, sendo que ele recusou várias propostas de times da Inglaterra, como Manchester United, Manchester City? O que você dizer sobre ele e sua decisão? A chegada do Jude Bellingham, como você comentou, Gabriel, vem muito por conta da possível saída do Jadon Sancho para o Manchester United, porque, segundo o Favre, na visão do Favre, ele seria o substituto ideal, natural do Jadon Sancho no Borussia Dortmund. Agora comentando outra saída, agora a saída do técnico do Watford, o Nigel Pearson. O Pearson disse numa entrevista que considera o clube uma zona, porque demitiram ele faltando 2 rodadas para o término da competição. E fontes confiáveis dizem que o próximo treinador do Watford será o Claude Puel, ex-técnico do Leicester na Premier League. Muito bem, eu achei uma decisão muito precipitada dessa demissão do Nigel Pearson, que chegou apenas em dezembro, trabalhou pouco com o Watford e ainda conseguiu tirar o time de uma situação bem complicada, mas fazer o quê? Marco, você tem algum destaque dessas transferências que eu comentei? O que eu quero muito comentar é minha indignação com a demissão do técnico do Watford, Nigel Pearson. Cara, eu fico muito indignado em ver como os caras trataram o cara. O cara assumiu com o time em último colocado na liga e simplesmente demitiram ele. Foi o mesmo erro, foi um erro, na minha opinião, até maior do que quando demitiram o Javi Gracia, o atual treinador, no começo da temporada. Eu achei um erro absurdo da diretoria e realmente a família italiana tá zoneando o clube mesmo. Muito bem, pessoal. Então, encerramos o podcast por aqui. Obrigado pela participação, Bernardo. Muito obrigado pelo convite, Gabriel, e tamo junto sempre que precisar. E obrigado pela primeira participação também do Marco. Valeu, Gabriel, para qualquer podcast aqui, para qualquer convite, pode contar comigo, tamo aí sempre.
E para qualquer outro que você precisar, tamo aí. Vai Newcastle. Obrigado por ter escutado o podcast até aqui e até a próxima.